comida seja seu alimento e seu alimento sua medicina. Esta frase é atribuída a Hipócrates, nascido há quase 500 anos antes de Cristo e considerado pai da medicina ocidental. No Perfil Opinião de hoje, eu vou conversar com um dos mais importantes médicos da América Latina que trata através da terapêutica naturista, Dr. Fernando Roisel. E é com alegria que nós vamos começar mais um Perfil e Opinião. Boa noite, doutor Fernando. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Boa noite, Dani. O prazer é meu também de estar aqui com você, trazendo sempre uma informação positiva para as pessoas que estão precisando. Doutor Fernando, vamos começar falando um pouco o que é que vem a ser essa terapêutica naturista e como é que o senhor, enquanto médico e com uma formação acadêmica como de todos os outros médicos, fez a opção por esta linha, vamos dizer assim. Olha, a terapêutica natural, ela é a mais antiga forma de tratamento na medicina, não é? Ela tem, o histórico dela está na escrita suméria, que é o mais antigo registro na humanidade, que já trazia informações de como você usar os alimentos e as plantas medicinais como tratamento. E isso está na história da humanidade, sempre foi utilizado. Todos os livros, todos os tratados escritos por médicos durante toda a história da medicina, por expoentes da medicina, eles traziam o quê? A terapêutica através das plantas medicinais e através da alimentação. Então, a questão dos medicamentos sintéticos, que tem uma história de 100 anos na humanidade. Ou seja, ela seria mais nova do que a medicina, logicamente, utilizando plantas e alimento, etc. Mas também nós não tínhamos esse desenvolvimento tecnológico, né? E pesquisas da ciência como nós temos hoje. Claro, né? claro. Eu, quando me formei na faculdade de medicina, eu sempre fui um pouco rebelde, e eu dizia assim, que a faculdade de medicina tinha me ensinado o que eu não devia fazer. O que eu ia fazer eu ainda não sabia. E a partir daí eu comecei a buscar uma maneira diferente de fazer as coisas do jeito que eu tinha aprendido na faculdade. E nessa busca eu passei um ano viajando pela América Latina e conhecendo, eu comecei a ter o contato com esses tratamentos naturais primeiro na Bolívia e depois no Peru, com a medicina calhauaia. A medicina calhauaia é a medicina dos Incas. Essa medicina calhauaia, a medicina dos Incas, ela é mais avançada que a medicina europeia, a medicina branca da civilização ocidental, quando os espanhóis chegaram aqui. E que dados nós temos a respeito disso? Dados, por exemplo, foram encontrados, que eles faziam de cirurgia, foram encontrados crânios 5 vezes trepanados, onde se abre um orifício no crânio, com prótese em ouro, tá certo? Tiravam um pedaço do crânio, botavam uma prótese de ouro, 5 vezes o mesmo crânio trepanado, com todas uma total recuperação, uma total cicatrização, mostrando inclusive que a pessoa morreu de uma outra coisa, que não foi daquilo ali. Então, até hoje a ciência não consegue explicar. Eles tinham um conhecimento profundo de todas as plantas, Dani, de todas as plantas. Eles sabiam como usar a folha de uma planta, a flor da planta, a fruta, a semente, o caule, a raiz, cada uma com a indicação diferente, com um resultado fantástico. É realmente na América do Sul, de tudo que eu já pesquisei, é onde se tem um conhecimento maior sobre a utilização desses recursos naturais no tratamento da saúde das pessoas. Agora, a civilização Inca, ela abarcava digamos, uma extensão enorme do território, digamos assim, da América Latina, né? Não é para a gente pensar, por exemplo, que eram poucas pessoas ou estava especificamente ali no Peru e tal, porque não é verdade, né? É uma tristeza, Dani, para mim é uma tristeza o pouco conhecimento que a gente tem aqui da civilização Inca. Porque imagine, Dani, a gente aprende nas faculdades, nas universidades, nas escolas sobre o Império Romano.
A civilização Inca, o império chamado Império Inca, quando os espanhóis chegaram aqui, era maior em área territorial do que o Império Inca. Era maior. Do que o Império Romano. É maior do que o Império Romano. Maior do que o Império Inca era maior do que o Império Romano. E que tudo funcionava com uma perfeição, com assim, todas as pessoas tinham sua necessidade ali supridas pelo aquele sistema criado. Agora, essa medicina já tão desenvolvida, que incluía inclusive cirurgias de crânio, como a gente viu aqui agora, né, e que esses pacientes não teriam nem morrido dessas cirurgias, mas de uma outra causa, morte, Isso. na realidade. Ou seja, todo esse conhecimento, ele foi passado de que forma? Como é que ele, até hoje, conseguiu sobreviver entre a população, ainda que se tenha todos esses avanços da medicina e uma medicina, digamos hoje, da academia, que com certeza é assim em vários países da América Latina, né? Veja bem, no Império Inca, eles não tinham escrita como se você conhece, registros escritos. Eles tinham formas lá de gravar as coisas através dos quipos. Quipos eram cordas com nós em que eles registravam todos os acontecimentos. E tudo no Império Inca era feito à base oral. E até hoje existem os calhauaias, eu tive a oportunidade, tenho amigos calhauaias, tive a oportunidade de ir à região dos calhauaias, que é uma região bem difícil no norte da Bolívia, e até hoje todo esse conhecimento é transmitido oralmente. Mas já tem muitos livros escritos hoje sobre os conhecimentos dos calhauaias. Livros falando da utilização de plantas, livros falando de outros recursos. A medicina calhauaia, Deni, era uma ciência mesmo. Eles tinham livros, eles falavam de anatomia, de fisiologia, ele tinha explicação para todas essas situações. Tinha até, Deni, interpretação de sonhos. Até interpretação de sonhos. Eu tenho um livro dos calhauaias, a interpretação dos sonhos, coisa que veio depois com Freud, com tudo isso. Exatamente, o senhor sabe bem disso porque também se dedicou e tinha uma grande paixão, que acredito que seja até hoje, na área de psiquiatria. Foi. Né? A informação no início foi essa. Pois é. Depois desse ano na América Latina, né, procurando o caminho a encontrar, digamos assim, dentro da medicina, né? Quando é que o senhor realmente decidiu que ia fazer esta medicina que até então aqui não era, digamos assim, aplicada, essa terapêutica natural? Se a gente vai falar de coisas há quase 40 anos atrás, realmente era uma coisa assim que as pessoas aqui não tinham aquela coisa de valorizar isso, pelo contrário, eu sofri uma pressão muito grande no início. Então eu tive essa oportunidade de conhecer a medicina calhauaia, depois eu fui para o Chile, conheci a medicina natural de Lezaeta Charan, que tem livros escritos aí nas livrarias, a Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Charan, está aí nas livrarias, eu conheci isso há 40 anos atrás. Depois eu fui para o Equador, conheci o Vale de Vilcabamba, onde as pessoas vivem com uma grande parte da população vive mais de 100 anos de idade, onde nunca foi registrado uma doença cardiovascular. E depois eu voltei aqui para o Brasil. Voltei para o Brasil e eu comecei a trabalhar em Camaçari, aqui na Grande Salvador. A gente tinha um trabalho que a gente chamava, era o SERES, né, Centro de Reintegração Social, que era uma equipe de médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e uma equipe de apoio atendendo a comunidade. A nossa unidade de atendimento era a família. Então nós fazíamos esse trabalho lá, fizemos esse trabalho durante 7 anos. Um trabalho educativo, um trabalho de educar as pessoas a cuidar de si. Um trabalho que a gente procurava ver as necessidades de cada família, seja necessidades a nível de saúde física, seja a necessidade de saúde mental, emocional, e seja a necessidade de saúde social, os problemas de tirar documentos, tudo. Então a gente orientava e fizemos isso durante 7 anos em Camaçari. Mas vocês inovaram também nessa época em Camaçari, inclusive ensinando as pessoas a plantar, não é? Foi. Isso aí foi uma coisa que foi muito bom para a gente. Porque Camaçari, eu estou falando de 1976, e Camaçari, a cidade de Camaçari, não tinha tradição assim em horticultura.
era uma coisa mais de Vila de Abrantes, mas Camaçari não. E eu sei que depois desses anos que a gente trabalhou lá, só no bairro em que a gente trabalhava, que é o bairro Nova Aliança, que hoje está lá, nessa época era assim um bairro bastante precário, de pessoas em condições bastante precárias. No final do trabalho nosso, só no bairro Nova Aliança tinha 67 famílias plantando horta. E no município, na sede do município, na cidade de Camaçari, existiam quase 300 famílias plantando hortas a partir do trabalho que a gente divulgava para eles, porque era ensinar a pessoa que plantar era bom para cuidar da sua própria saúde. Então, se você tinha uma folha, uma alface, uma couve, uma salsa, tudo isso era importante para a saúde, uma cenoura, tudo isso é importante para a cenoura. Mas, ao mesmo tempo, a família podia utilizar aquilo ali para vender, o excedente vendia. Então, passava a ser também uma fonte de renda para essas famílias, né? Então, isso deixou a gente muito feliz no final com esses resultados. Bem, mas a partir de que momento, né? Essa é a pergunta, assim, que o senhor, de fato, assim, foi aceito, né, pela sua opção dentro da terapêutica natural? Porque, logicamente, que a oposição se seguiu durante muitos anos, né? Eu acredito, assim. Então, a partir de que momento, né, o senhor passou a ser médico de muitos médicos, inclusive alopatas? Veja bem, no início eu não fui trabalhar, quando eu fui para Camaçari, eu não fui trabalhar na Secretaria de Saúde, porque na Secretaria de Saúde a forma de trabalhar, a minha visão não cabia lá dentro da Secretaria de Saúde. Aí eu fui trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse trabalho, esses séries que eu falei, na Secretaria de Desenvolvimento Social. E a gente trabalhava com a população basicamente de baixa renda, a gente trabalhava mesmo em áreas consideradas favelas. Então, nessa época, para os colegas, eu era um maluco, né? Como é que em plena era da tecnologia o homem está falando em planta medicinal, o homem está falando em alimentação como tratamento? Então, eu era considerado maluco. Mas depois de 7 anos trabalhando lá, tivemos problemas junto com a própria prefeitura, tivemos dificuldade realmente de continuar o nosso trabalho, porque passamos a incomodar, a verdade é essa. O grupo passou a incomodar pela atitude crítica que a gente tinha da realidade. Então, resultado, aí eu, naquela época, não tive outro jeito, vim trabalhar em Salvador. E montei um consultório para mim na Garibaldi. Aí, nesse momento, eu mudei de status. O médico maluco passou a ser o médico charlatão. Piorou um pouco, nem sei. Tem um charlatão na Garibaldi. O charlatão era eu, porque um camarada que está, uma pessoa, um médico trabalhando com plantas medicinais, alimentação, é um charlatão dentro do conceito deles. Aí eu continuei meu trabalho e nesse meu trabalho veio o reconhecimento da classe médica. Então eu estou falando de coisas de mais de 30 anos. Tinha vezes de eu atender 4 médicos ou familiares de médico num dia só no meu consultório. Ou seja, foram os resultados, né, que tiraram esses títulos, né, que não tinham nada a ver. Que não tinham nada a ver. Então, a partir daí, houve um reconhecimento, um respeito pelo meu trabalho em cima dos resultados que eu tinha, porque eu nunca fiz propaganda. Você disse assim, eu participei muitas vezes de programas com você, realmente participei bastante. E outros também. E eu nunca, eu sempre fui convidado pelas pessoas, por quê? Pelos meus resultados que eu tinha, pelo reconhecimento que a comunidade, que a população tinha do meu trabalho. Então, a partir daí é que eu era convidado. Não porque eu fiz propaganda de meu nome em algum lugar, eu acho que nunca encontrou lá eu fazendo esse trabalho com propaganda. Agora, doutor Fernando, eu imagino assim que muitas pessoas também foram para o senhor, depois de passar por muitas pessoas, não conseguir talvez o resultado desejado, né? E aí tentar como uma última opção. Já ouviu muito essa conversa? Sim, muitas vezes sim. Depois da pessoa tentar tudo dentro do conceito dela, com todos os médicos, especialistas, tudo, e que não via resultado, pelo contrário, via que estava a situação se complicando, descendo a ladeira abaixo, essas pessoas aí iam me procurar.
E eu desenvolvi meu trabalho, porque meu trabalho é, a maneira de eu trabalhar, Dene, é educar a pessoa a cuidar de si mesmo. Então, isso eu faço há quase 40 anos. O meu trabalho, ele implica em mudança de vida, mudança de hábitos. Ninguém adoece por acaso, ninguém adoece, a doença veio um raio, caiu em cima de mim. Não. A doença é resultado de coisas que a gente faz, até de pensamento da gente, que leva a uma situação de doença. E você precisa, para se libertar disso, e principalmente para prevenir problemas futuros, você precisa mudar hábitos. Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo, é orientando a pessoa a mudar hábitos de vida para uma vida mais saudável, prevenindo problemas futuros. Pois é, e daqui a pouco, depois do intervalo, vocês vão saber que hábitos de vida são esses que podem levar a que a gente desenvolva uma saúde boa, firme, né? E até quando Deus quiser na nossa vida. Daqui a pouquinho a gente volta.